falando um dos outros e nos distanciamos de uma outra forma um dos outros. Nós somos muito próximos, mas muito distantes. É mais ou menos essa figura que eu vi aqui, né? Tão perto e tão distante. Olá, pessoas, é muito grande, mas algo está acontecendo dentro de nós e que muitas vezes está passando desapercebido. Então, que algo é esse que acontece dentro de nós e que nós não estamos percebendo e que vai aparecer em formas de comportamento? Que, se eu não me engano, foi a primeira. Não, teve o Orkut. Teve o Orkut, né? Isso. Então, conforme foi construindo essas plataformas, né, e as pessoas foram sendo expostas a essas tecnologias, do outro lado foi aumentando a presença, a frequência, a necessidade em consultórios de psicologia, de psiquiatria, de terapia. Alguma coisa começou a acontecer dentro das pessoas. Falando viva voz com alguém, são frases curtas. E quando a gente vai precisar de um pensamento mais elaborado, de ler textos mais elaborados, construir reflexões mais elaboradas, a estrutura de pensamento não responde. Então isso é uma outra dinâmica que essa realidade está nos trazendo. Então, o que é que está acontecendo dentro da nossa mente que, ao me expor ao uso excessivo, e o que é uso excessivo? Todos nós sabemos. O que nós fazemos quando acordamos? A gente acorda. Elas não são pessoas que estão bem ou de bem consigo mesmo, né? Então fica uma coisa meio esquisita. O problema é que fica esquisito, sente-se aquele sentimento, vários comportamentos, atitudes são demonstrados no cotidiano de vida, até que isso se torna algo com muita dificuldade de lidar, e ao mesmo tempo as pessoas não nomeiam, elas não fazem o link, elas não fazem a ligação de que aquilo que está acontecendo com elas é em função dessa relação com essas tecnologias que hoje nós estamos imersos. De algo que ele não quer ver dentro dele, certo? Assim como qualquer outro. Qualquer droga que se use também tem todo esse processo psíquico acontecendo dentro do indivíduo que faz com que o indivíduo vá se estabelecer com aquele objeto numa relação de dependência na qual ele não consegue sair. Aquele objeto se torna um objeto de aprisionamento do indivíduo. E como é um objeto que faz com que o indivíduo se aprisione nele, vai fazer com que ele tenha um processo de desintegração ou um processo de perda de energia psíquica, o qual vai adoecendo, e ele vai ficando alienado, ele não encontra força para sair dali. O tempo inteiro para sermos bons, termos sucesso, sermos aprovados. A sociedade, ela vive em função disso.
Vocês, quem está aqui que está no terceiro ano colegial? Do ensino médio? Então, muitos. Vão sair do terceiro ano do ensino médio. Se vocês desejarem cursar uma universidade, vocês vão passar pelo exame, pelo Enem, pelo vestibular, seja lá como for. E aí tem que estudar, e tem que estar lá, e tem que provar que é capaz. Aí vai lá, começa a estudar, tem que provar que é capaz, tem que provar que é capaz. Gira em torno disso. O conhecimento deixou de ser uma mola propulsora de construção do sujeito. Ele passou a ser um instrumento de dominação do sujeito. Assim, vocês já devem ter reconhecido as 3 ordens sobre as quais repiso para vocês o quanto elas são necessárias a fim de compreender o que quer que seja da experiência analítica. Ou seja, para a gente poder compreender a experiência da análise, a análise do pensamento, a análise de como nós pensamos, a análise de como funciona esse aparelho de pensar, como o Bion, um outro psicanalista fala, aparelho de pensar e pensamento. Nós pensamos, mas nós pensamos sobre o que nós estamos pensando? Ou nós apenas pensamos? Construído de uma forma não muito boa. Então a forma com que o indivíduo navega entre esses 3 mundos é que vai possibilitar ele caminhar para um processo de integração da personalidade dele, do eu dele, ou ele vai caminhar por um processo de desintegração. E o que está por trás dessa relação entre esses 3 mundos é um universo gigantesco que começa na concepção do indivíduo, como esse indivíduo foi concebido, qual é o pai, qual é a mãe, qual é a cultura que ele está recebendo, como que é as relações familiares, como que essa mãe se relaciona com esse bebê, como ela cuida desse bebê. É um conjunto de coisas que vai construir cada um de nós ao longo dessa caminhada. Então, para que a gente possa começar a entender isso. Então, tem o mundo virtual e tem o mundo real. O mundo virtual vai alimentar todos os meus pensamentos, que vai me levar para que mundo? Para o mundo real, simbólico ou imaginário? Imaginário. E se eu me estabeleço nesse eixo de real com imaginário, eu vou promover toda sorte de desordem dentro de mim. Há um tempo atrás, vocês estavam no primeiro ano do ensino médio, ou muitos aqui já estão no terceiro ano do ensino médio. E se pegar do primeiro ano do ensino médio até o terceiro ano do ensino médio, é como se você tivesse dormido num dia e acordado no outro. Você dormiu no primeiro ano e quando você abriu o olho, você já está no terceiro ano. Então isso tudo passa muito rápido. Divisão corporal, seria a ideia de presente do passado. Isso. Porque você está no presente, mas viveu no passado. Poderia ser o presente futuro também, está no presente e vivendo o futuro. A que apresentava uma coisa dele. Eu queria fazer um comentário que o senhor mencionou uma hora de pedir um exemplo de como a gente pode perceber que o tempo ele é linear e não tem muito bem esse conceito de presente, passado e futuro. Um exemplo que é bem presente atualmente é o anacronismo, que normalmente pessoas mais velhas têm. Aquele conceito de, na minha época não tinha essas coisas, quando eu era criança não tinha essa coisa. Por exemplo, o senhor mencionou mais cedo na palestra a questão de depressão, sobre como achavam que depressão era só coisa de idoso, depois partiu para adulto, adolescente, jovem, agora criança. É muito normal hoje em dia ouvir de pessoas mais velhas aquela conversa de na minha época não tinha depressão, ninguém tinha esse tipo de coisa. Sendo que sempre teve. Esse tipo de coisa sempre aconteceu, esse suicídio sempre existiu, depressão sempre existiu.
só que nunca era tratado. E as pessoas têm essa visão crônica, que também acaba atingindo muitas outras áreas. Como o quesito de falar, os jovens são muito promíscuos hoje em dia. Sendo que sempre existiu todo tipo de coisa. E esse é um bom exemplo, um anacronismo. Eu acho que, por exemplo, só pegando ali, o meteorito ele cai na Terra há muito tempo, mas a gente só começou a ver depois que começaram a instalar câmeras, né? Então hoje tem câmera em todo lugar, você vê ele entrando. Eu acho que é a mesma coisa, né? Hoje nós temos uma gama de ferramentas na internet que ficou visível. Antes já existia mesmo, né? Mas não era tão visível, não era tão mostrado, né? Hoje tudo é mostrado, né? Então, não era tão analisado também, sim. Né? A própria questão da depressão, as pessoas antigamente da depressão, elas eram tratadas como loucas. Sim. Porque quando você estava com algum problema, estava, né, na época com um problema, ou alguma situação. Nada mesmo para eles. Hoje em dia, um aluno quer fazer uma atividade, ele vai no chat GPT, simplesmente digita, a inteligência artificial vai e faz tudo para ele. Então, os nossos alunos estão perdendo essa capacidade de pensar cada vez mais por conta dessas situações ali das mídias, o que é lamentável. Uma lógica por trás, não tem? Uma lógica por trás, alguém querendo isso. Então, Samanta, né? E a outra era Giovana. Então, vamos tentar estabelecer uma conexão entre o que a Samanta está colocando e o que a Giovana colocou. Primeiro, a questão dessa temporalidade na percepção da consciência pelo indivíduo. Segundo, pelo processo de globalização, em que a informação ela é espalhada de uma forma, uma rede, existe uma rede global em que tudo está conectado e nós temos acesso em tempo real a tudo que a gente desejar. Está tudo na palma da nossa mão, certo? E o que a Giovana coloca é que, veja bem, a gente tem todas as informações na nossa mão. O Freud vai nos trazer a questão desse automatismo do indivíduo, a perda dessa condição existencial de ser um indivíduo capacitado com a sua percepção de consciência, que precisa transcender o fenômeno do seu próprio ser no aspecto de como esse ser se revela. Agressividade, julgamento, discriminação, um milhão de outras coisas, certo? Então ele carrega uma identidade que, ao ser vivida na realidade, é negada. Seja como for, né? E quando isso acontece, o indivíduo ele vai encontrar dificuldade de se estabelecer nesse mundo real. Quando você fala do indivíduo que, diante dessa situação, ele usa a internet como refúgio, nós precisamos repensar a palavra refúgio. Porque refúgio é um lugar onde todos nós procuramos ir para fazer o quê? Refúgio. Um refúgio. O que tem nesse refúgio? Paz, segurança, sossego. É um lugar onde eu vou me sentir muito bem. Mas quando o indivíduo ele sai do mundo real, aonde as coisas não correspondem aos desejos dele, e ele liga para o mundo virtual, ele está procurando um refúgio
Ou ele está fugindo daquilo que ele não consegue lidar na vida real? O nosso eu, no mundo virtual, nesse mundo imaginário, que pode dizer assim, porque ele não é um mundo real, a gente não tem mais energias para o mundo real. E aí, quando acontece de uma situação ser real, uma situação ser séria, a gente pode até já ter visto no mundo virtual e tudo mais. E acredito que o tempo que a gente passa lá como fala? E absorvendo toda a informação que as pessoas passam para nós, não vem de umas fontes confiáveis, é o que as pessoas falam, constroem o que a gente pensa na forma inconsciente. Então a gente meio que fecha os olhos e deixa as pessoas colocarem. E provavelmente pessoas que também estão, podemos dizer, alienadas. Então na vida real, quando a pessoa se depara com a vida real e vê as coisas acontecendo, ela tenta ter esse poder, só que dependendo pode se ter ou dependendo pode se não ter. Porque tem uma frase que se diz que ela não é muito usada para esse contexto, nesse sentido pejorativo, mas que diz assim: os ignorantes dominarão o mundo, não por sua capacidade, mas por sua quantidade. Então, dependendo da situação que ela se depara na vida real, ela pode até conseguir ter esse poder, só que por causa da quantidade de pessoas que também estão alienadas, e hoje em dia quase o mundo todo. Mas tem vezes que isso não pode. Por exemplo, no ambiente escolar, a maioria dos professores tem uma idade maior e teve esse período de sem tecnologia extrema, e eles têm essa moral construída, eles não vão se deixar bater, porque eles já têm essa posição. Só que a pessoa que ela se dedica, se doa totalmente ao mundo virtual e se constrói lá, não vai conseguir viver na vida real. Ou vai viver como um automato, né? E não tem como. Bom, são várias questões. Como pessoal? Rayane. Tem várias questões que a Rayane colocou na fala dela que a gente precisa repensar. Os ignorantes dominarão o mundo pela quantidade? Vocês acham que isso é verdade? Vocês acham? O professor fez a faculdade, depois ele termina, começou a dar aula e não se interessou mais em procurar sobre o assunto? Não tentou mais evoluir no aprendizado dele? Enquanto a pessoa que ela se enxerga como um ser ignorante, às vezes ela busca por mais conhecimento e acaba evoluindo cada vez mais. E acaba possuindo muita mais habilidade, muito mais conhecimento, muito mais noção do mundo ao redor do que aquela que mais se considera esperta. Inclusive dá pra ver muito na internet, tanta gente que se diz coaches, fala doutores, que no final você vê que é o maior charlatão que você já viu na sua vida. Então, é que ela está colocando a questão do Sócrates, nada sei, né? É que na verdade quando o Sócrates fala isso, ele não está dizendo que ele não sabe de nada. Ele está dizendo que ele não sabe de tudo. Ele não tem todo o conhecimento, não abarca todo o conhecimento. A gente já entraria no Kant, né? Será que a gente teria capacidade de abarcar todo o conhecimento? Né? Será que existiria alguém com essa capacidade? Eu dou bastante exemplo porque eu sou professora de história e eu sempre dou esse exemplo de que todo ano que passa eu nunca dou a mesma aula, porque eu sempre estudo antes de dar as minhas aulas. Então eu vou sempre modificando, dando mais enfoque para uma coisa ou enfoque para outra coisa, mas para nós, para essa sociedade que a gente está. Então, eu quero agradecer a todos, né, por estarem aqui, compartilhar comigo essas ideias, a direção, o professor Reginaldo, que sempre me abre esse espaço, e desejar a todos vocês que sigam o caminho de vocês, algum espaço para essas questões que são muito importantes, não só para hoje, né, mas para a vida de vocês, pelo tempo que cada vida existiu aqui e que não pode ser determinada. Tá bom? Muito obrigado por ter, fico muito feliz de estar aqui. Tá bom? Tudo de bom para você.
Gente, eu gosto de trazer o Luiz, porque aqui eu pego um pouquinho do